Olha só, filósofos africanos consideram que a palavra África é uma injúria racial e que o continente deveria ser renomeado. O que você acha, né? Essa notícia está no G1. Nesse texto, pesquisadores da Universidade de Pretória, na África do Sul, discutem a origem da palavra África e defendem uma reflexão sobre a mudança do nome do continente, ok? Os africanos devem ser chamados de negros ou a categorização das pessoas pela cor da pele é uma prática racista, enquanto a África, o nome do continente é uma injúria racial, porque já foi escolhido pelos exploradores europeus, baseados no clima e não nas pessoas, e deveria ser renomeado. Assim como a palavra índio, né? Podemos falar sobre isso. Que quando fala em índio, na verdade, os europeus, né, quando chegaram a essas terras, os povos que aqui encontraram, chamaram de índio porque eles estavam no caminho das Índias, simplesmente assim. Quem batizou a África e qual o significado do nome? Vamos lá. Mas antes de continuar, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, tá bem? Quem batizou a África e qual o significado do nome? O nome África foi dado ao continente pelos exploradores escravagistas e colonizadores europeus, que chegaram como comerciantes e exploradores nos anos 1400. Acredita-se que África tenha sido tirada do grego Afrique, que significa sem frio. Em latim, traduz para África, que significa ensolarado. Você sabe como é? Os seres humanos costumam dar nomes estranhos ou a novos lugares que encontram. Em geral, isso ocorre para que possam identificar essas pessoas ou lugares. Mas a história também mostra que esses batizados, entre aspas, geralmente não são agradáveis devido ao espírito doentio de competição que naturalmente caracteriza as novas descobertas. De fato, em muitos casos, os nomes são calúnias destinadas a rebaixar essas pessoas ou lugares, como, por exemplo, aprendemos com os relatos de Homero e o antigo poeta grego, que quando os gregos encontraram pela primeira vez os povos do leste da África, eles os chamaram de etíopes ou Aitíopes, que significa rosto queimado pelo sol. Daí nós temos um país chamado Etiópia, né? Os antigos judeus se referiam a pessoas de outras nações e crenças como gentios, o que era uma calúnia, porque os identificavam como forasteiros. Os antigos chineses se referiam aos povos da Mongólia como bárbaros, e a lista continua, né? Às vezes, o insulto não se dirige diretamente às pessoas. Por exemplo, quando a cultura e os povos do continente são ignorados na nomeação, como África ou África do Sul. África se refere ao clima, a África do Sul se refere à geografia. O que os dois exemplos têm em comum é o silêncio sobre os habitantes, sua cultura e realizações. Isso implica que a história do lugar começou com o nomeador, como se fosse desabitado antes da chegada dele. Daí, por exemplo, a ideia de descobrimento do Brasil, descobrimento da América, quer dizer, só passa a existir depois que os invasores, que passaram a ser chamados de descobridores pelos próprios invasores, né? Então, é isso aí, né? Bom, como se fosse desabitado antes da chegada deles. O nome África é uma injúria racial. A nomenclatura é uma ferramenta que usamos para identificar e dar sentido ao mundo ao nosso redor. Até esse ponto é uma coisa boa e poderosa. O problema é quando algumas pessoas decidem transformá-la em uma arma, como, por exemplo, usar insultos para desonrar outras pessoas. A escravidão, o colonialismo e as ideologias racializadas
como o apartheid da África do Sul, continua sendo algumas das piores armas de utilização de nomes por meio de difamações. Mas meu coautor e eu argumentamos, né, isso aqui é o texto, não sou eu, tá? Meu coautor e eu argumentamos em nosso artigo que o nome África é injúria racial. África ou África refere-se ao clima quente, como já se falou, do continente, talvez em exagero, com a falsa impressão de que o continente é sem frio. Se o continente é quente e não tem frio, isso o tornaria o proverbial fogo do inferno, não é mesmo? Olha só a leitura que eles fazem, né? Veja o significado de etíopes, né? De Etiópia. Aqui as pessoas encontradas no continente chamado ensolarado ou sem frio tornaram-se pessoas com rostos queimados pelo sol. A dedução é que o sol implacável queimou a pele dos habitantes. Quando algo está queimado ou carbonizado, nós o chamamos de preto. Alguém se pergunta por que os defensores do racismo científico em algumas universidades europeias, nos anos 1700, 1800, especialmente na Universidade de Göttingen, na Alemanha, decidiram classificar os povos africanos, os indígenas, né? Africanos com a cor preta, os índios americanos com o vermelho, alguns povos asiáticos com o marrom, outros com o amarelo e os europeus com o branco. Argumentamos que esses são vários níveis de degeneração, com exceção da cor branca, que é intocada, pura e imaculada. Lembre-se que o anjo, lembre-se que Jesus, conseguiram deixar Jesus branquinho, né, alvo, alvejante, né? Então, pura e imaculada. Em nossa opinião, identificar um ser humano com qualquer cor é racismo. Identificar-se como branco é desconsiderar os outros como não brancos, o que é racismo indireto. E chamar alguém de qualquer outra cor, como negro, é uma subordinação racial direta. A essência do projeto de categorização de cores da humanidade era estabelecer a hierarquia racial como parte de uma tentativa de defender o racismo científico e justificar a escravidão, a opressão colonial e a exploração. Vocês defendem que o nome da África seja mudado? Pergunta-se. Sim, defendemos, né? Os autores do texto dizem, né? Acreditamos que é uma coisa hedionda um continente inteiro ser chamado por uma calúnia. Muitos países da África, como Zâmbia, Rodésia do Norte, Zimbábue, que é Rodésia do Sul, Burkina Faso, Alto Volta, Gana, Costa do Ouro, mudaram seus nomes após a independência política, porque eram alcunhas que rebaixavam sua cultura e negavam suas realizações como civilizações. Vou repetir os países para você lembrar, tá bom? Olha, países como Zâmbia, Rodésia do Norte, Zimbábue, Rodésia do Sul, Burkina Faso, Alta Volta, Gana, Costa do Ouro, mudaram seus nomes após a independência política, né? Porque, primeiro você lembrar que esses primeiros nomes são os nomes que foram, né, passaram a ser, ok? No caso, Zâmbia, Zimbábue, Burkina Faso e Gana, ok? Bom, argumentamos que é isso que o continente também deve fazer. Neste caso, é ainda mais pertinente, porque o nome África tem alguns cognatos que têm a mesma natureza ou origem semelhante, realmente terríveis, como a etíopes e black, negro, né? Que são a base da moderna segregação racial anti-africana nos Estados Unidos, o apartheid da África do Sul e da contínua subjugação racial em outras partes do mundo. Em nosso artigo de pesquisa, propusemos pensar em um nome como Anaésia, derivado de duas palavras Igbo africanas
Ana e Eze, que significam terra ou local de origem, com um substituto para o nome África. Um nome como Anaésia fala aos fatos da história sobre o continente como o primeiro lar de todos os seres humanos e onde a primeira língua humana foi falada. Ok? Jonathan O. Shimakonan é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade de Pretória. E esse texto foi publicado originalmente no site da The Conversion Brasil. Ok? E ele está aqui, essa reportagem, no G1 desse dia 13 de setembro, estou vendo que é sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Ok? É isso aí, gostou do texto? Então dê a sua opinião, inscreva-se, dê o like, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.